Hey Champion, como é que vocês estão? Bom, esse é o primeiro vídeo do Café com Intelecto. Ah, mas você tá plagiando os outros criadores. Tô mesmo. E eu vou tentar fazer num contexto legal. Então, os vídeos mais rápidos normalmente é no quadro do Bate-Papo com o Intelecto, que é essa altura do campeonato, ao menos o episódio 1 já é pra ter saído. E hoje, dá um golinho porque ninguém é de ferro. E hoje a gente vai falar sobre, né, o título do vídeo vocês já devem ter visto, que nada mais é do que você não é burro, você apenas não entendeu o que é inteligência. Então, no título devo botar de um outro jeito mais simplificado, mais direto, mas basicamente esse vídeo vai ser dividido em três principais tópicos. O primeiro eu vou abordar um artigo científico, que eu não sei se eu consigo colocar na descrição do vídeo, mas se eu não conseguir eu vou colocar ao menos o link para vocês terem acesso ao artigo científico que eu vou me basear. O segundo, acho que é melhor se mostrar assim, né? Sei lá. O segundo eu vou relacionar os tipos de inteligências que hoje é conhecido, né? Eu vou dar vou fazer algumas ligações sobre os tipos de inteligência e o último tópico vai ser a minha opinião. Então, primeiro eu vou passar por um artigo científico, vou correlacionar as inteligências com alguns livros que eu trouxe aqui e a última vai ser a minha opinião. Então, para vocês não dizerem que esse vídeo aqui é completamente... Meu, o Davi veio lá e falou que ele bem entendia. Não, eu vou, né, trazer três tópicos. O primeiro eu vou falar sobre um artigo científico, que eu confesso que eu não decorei o nome dos autores, né? E nem... Então, eu vou só dar uma olhadinha aqui e já vou largar o telefone. Mas, basicamente, o artigo científico é o nome Repensando a Inteligência, ou, né, no inglês talvez apareça Rethinking the Intelligence. Não sei, meu inglês não é dos melhores. É da Universidade Federal de Pernambuco. E quem escreveu foi o Antônio Roazzi e o Bruno Campelo de Souza. Esse artigo aqui, se vocês baixarem o PDF no link que vai aparecer, nem sei se está aparecendo. Será que está aparecendo? Vamos ver se eu clicar na câmera aqui. Aqui, ó, vou botar mais pertinho. Mais ou menos assim é para ficar o PDF. E basicamente, o que eles falam nesse PDF? Eles vão falar que a definição de inteligência, a grande maioria das pessoas pensa que está completamente relacionada ao conceito de QI, e não é bem assim, entendeu? E eles pensam que é no conceito de QI, por quê? Porque a gente associa muito a inteligência como um todo, o conceito, no conceito da inteligência lógico-matemática. Então uma pessoa que não sabe fazer cálculos ligeiros, que não vai bem nas provas, não é uma pessoa inteligente. E não é bem assim. Hoje já se tem um entendimento, se não me engano são 7, que existe 7 inteligências e você pode ser melhor em umas do que em outras. Então, vai ter a inteligência matemática, vai ter a inteligência intrapessoal, vai ter a inteligência natural. Natural agora não tenho certeza. Mas enfim, são várias inteligências. Como o próprio Valentim Tramontina, que a empresa Tramontina vocês devem conhecer, né? É uma gigante do mercado. E, ao que tudo indica, né, pelo dito popular, o cara era analfabeto. Só que a gente não precisa ir muito longe, né, para pessoas que não tiveram um currículo acadêmico muito extenso e construíram empresas incríveis e ficaram multibilionários, ou milionários que seja. Então, esse artigo, se você ler, você vai conseguir compreender que a inteligência ela tem que ser avaliada não só o conceito da pessoa conseguir responder uma prova, mas sim o conceito que ela está inserido, o conceito de ensino que ela foi exposta, as pessoas que ela foi exposta, se ela tem a capacidade de argumentar, de conversar com os outros, principalmente a questão sociocultural dela. E na conclusão do artigo, ele vai falar que tem que se elaborar novas circunstâncias, novos meios de analisar o que é o conceito de inteligência. Né? No final eu vou falar o que eu penso sobre o conceito de inteligência, mas trazendo agora para a questão dos livros, eu quero falar aqui só para não errar quem criou essas 7 tipos de inteligência. Na verdade são 9. São 9 as principais. E quem propôs isso foi Gardner. Ele propôs 7 inteligências,
mas posteriormente acrescentou mais algumas, então totalizando 9. As inteligências mais comumente conhecidas são essas 9 a princípio. Então a primeira que eu quero comentar, eu vou trazer livros como exemplo para ficar mais visual, Publicações da Escola da AGU, Curso de Formação de Advogados da União em 2013, Trabalhos Selecionados. Então basicamente, só clicar na câmera para ver quanto tempo foi, basicamente esse livro aqui é um livro que vai utilizar, creio eu, a primeira inteligência. Então é uma questão da inteligência lógico-matemática. Não exatamente matemática, né? Até porque é um trabalho de advocacia, então não sei se poderia dizer que tem muitos números e contas, por assim dizer, mas puramente a questão científica, a questão intelectual. Isso é um tipo de inteligência. Outro tipo de inteligência é se você sabe se comunicar bem, entendeu? Se você consegue ser, em vez de menos retraído, conseguir expor bem as suas ideias, pensar e conseguir fazer como é que eu vou dizer? Conseguir fazer com que as pessoas te entendam sem um desgaste da tua parte e nem da parte, né, da presença da outra pessoa, no sentido dela ficar entediada te escutando. Então, um exemplo aqui já seria a inteligência linguística, que é Como Falar em Público e Encantar as Pessoas, do Dale Carnegie. Ele vai falar mais ou menos sobre essa inteligência. Então, a grande concepção que eu vou dar no final é, cara, não é porque você é burro, porque você se acha burro. É porque realmente existem diversos tipos de inteligência. E hoje, principalmente aqui no Brasil, se é muito bem avaliado a inteligência psicológica. Então, o teu coeficiente emocional. Eu falei em outros vídeos lá que eu já postei que a inteligência emocional hoje é muito bem avaliada. Porque mais do que a pessoa conseguir executar uma ação, se o psicológico dela estiver abalado, mesmo que ela saiba fazer, ela não vai conseguir. Então agora a gente vai para uma das inteligências, que é a inteligência intrapessoal. Que esse livro aqui eu acredito, eu não sei se foi essa edição ou a próxima, eu já fiz um vídeo que está aqui no canal, que está intitulado Você Tem que Amar a Dor. E basicamente aqui ele vai falar do David Goggins, né, que é uma pessoa que tem inteligência intrapessoal muito aflorada. Então ela consegue pegar os conhecimentos dela, ela consegue entender os sentimentos dela e ela consegue transformar em energia, em vontade de ir atrás dos objetivos. Então, o coeficiente emocional é realmente blindado, principalmente do David Goggins, né? Que quem conhece a história dele sabe que ele passou no Navy SEAL, no Army Ranger e no TACP, que agora eu não me lembro exatamente o nome. Mas basicamente é os desafios do quartel, aqui do quartel fica meio singelo falar, mais difíceis lá dos Estados Unidos. Então, realmente a inteligência intrapessoal dele é completamente absurda. E agora eu vou falar a minha concepção. O que eu acho do conceito de inteligência. Eu acho que você chamar alguém de burro... Cara, primeiramente, quem é você na fila do pão? Entendeu? Agora é a minha opinião, né? Fora de artigo científico, fora de livros, fora de qualquer coisa. Para mim, o conceito de inteligência nada mais é do que o repertório que você conseguiu adquirir no decorrer da tua vida. Seja através das tuas leituras, seja através das tuas conversas, mas basicamente é o teu repertório. É todo o conteúdo que você tem, entendeu? Seja a tua capacidade de jogar bola, seja a tua capacidade... Porque, que nem, a pessoa que é boa em uma luta, é boa em um esporte, ela tem uma inteligência. É a inteligência, não lembro se é denominada cultural, mas é uma inteligência corporal, entendeu? Então, é muito limitante, você limita muito se você correlaciona a inteligência somente ao aspecto do QI, né? Então é isso que esse artigo vai falar, que precisa ser criados novos meios de metrificar o que é a inteligência. Então, na minha opinião, você não é burro, você não é burro. Se você tiver uma dificuldade intelectual por algo muito específico, então uma questão de uma alteração cromossômica, mas são casos raros assim, ou então você tem TDAH, mas não que nem hoje em dia eles falam, mas você tem realmente TDAH mesmo, que precisa de remédios, você realmente não consegue focar, mas daí tem que ser acompanhado, mas a grande maioria das pessoas tem a sua inteligência boa, por assim dizer, ou dentro do regular, que basicamente só vai depender da quantidade de repertórios
que você consegue adquirir. Então, como é que eu faço para aumentar a minha inteligência para ser um cara mais inteligente? Leia. Leia, ou então converse com pessoas que são mais inteligentes que você, porque você precisa se expor a conhecimentos que você não teve antes, entendeu? Então, Davi, eu consigo ficar mais inteligente? Consegue. Eu sou burro? Não. Talvez você apenas tenha pouco repertório, entendeu? Então, basicamente, reunindo as informações, o artigo científico, ele falou que hoje em dia o que a gente tem é muito básico para metrificar o que é inteligência. Conceito 2. Existem diversos tipos de inteligência. Não pense que porque você tem dificuldade de responder uma prova, você é um cara burro, você não é um cara inteligente. Não, não é exatamente isso. E a minha definição, que é, se você se acha burro, muito que provável você apenas tem pouco repertório, entendeu? Você apenas não foi atrás o suficiente de informação. Ponto. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Talvez os outros eu faça um pouco mais simples, né? Melhore o cenário e por assim em diante. Mas é isso. Então, se você já tinha escutado falar que existem outros tipos de inteligências, deixa aqui nos comentários. Se você conseguiu mudar a tua concepção sobre inteligência, também deixa aqui nos comentários. Deixa aquele like, compartilha. E é isso aí. De toda forma, se eu fui redundante ou repetitivo em alguma parte do vídeo, eu vou tentar melhorar para os próximos. E é isso aí. Porque, como é que é? Tem uma frase de uma youtuber aqui, que ela é a Luana Carolina. Ela fala que ninguém nasce bom, bom você se torna. Talvez eu estou parafraseando porque não foi exatamente isso que ela disse, mas eu acredito que vocês conseguiram entender. Então, pra cima, champion, você não é um cara burro, você apenas tem pouco repertório. Isso é completamente mutável, assim como um sobrepeso. É isso, champion, nós.